Mensagem do dia 27/3 de 1996. Um só liderará toda a terra. O homem nasceu para dar prosseguimento ao meu trabalho. No entanto, está se esquecendo do seu compromisso. Não fez mais nada para que sua alma fosse lavada com o meu sangue que derramei na cruz. Os que assim fizeram, aceitando-me como seu Salvador, estão próximos de receber tudo o que prometi, além de sua salvação para uma vida nova. Todos irão herdar a Terra Santa, toda reformada, para nunca mais ter problema na sua vida. Os meus ensinamentos deixei para todos, mas nem todos os aceitaram. Agora o mal já está feito. Os castigos já se manifestaram pelo mundo inteiro. Os problemas da vida crescerão assustadoramente. Os que pensam que estão seguros começarão a ter medo. Os que menos têm passarão por um aperto, mas as suas vidas não correm tanto risco de serem assaltadas. A máfia está de olho nos que têm dinheiro, carro de luxo, joias. Suas mansões começarão a ser invadidas como a formiga ataca as plantas para comerem. Rio e São Paulo, como outras cidades grandes de outros países, viverão num verdadeiro inferno. Até a própria igreja será atacada. A fome começará a apertar de tal maneira que os supermercados terão suas portas arrombadas. O comunismo vai querer tomar conta de tudo, mas a segurança não lhes pertencerá mais, devido ao número de desempregados que passará de milhões pelo mundo inteiro. Cada país ficará fora de controle. Haverá um só que liderará toda a terra, com a promessa de melhorar a vida de cada um. Se todos prostrarem-se aos seus pés, nesse meio tempo, a vida de muitos ficará submissa a ele, só restando pouquíssimas pessoas que não aceitarão. Esses serão chamados filhos da luz. Os que me seguem sem medo de dar a vida por mim. Não haverá um extermínio total dos cristãos, porque já está escrito que os vivos irão receber-me. Bento, meu filho, como me dói ver este povo no rumo do nada. A vida de cada um desses, só o inferno irá aceitar, porque lá é o lugar dos corruptos, dos assassinos, dos homens perdidos e da prostituição. Esses não me deram ouvidos quando os chamei. Preferiram banhar-se no luxo e na vaidade, onde a sujeira cresce dia após dia. O seu próprio dinheiro não terá mais gosto, porque não haverá mais nada para comprar. A banha que fritava os seus bolinhos é a mesma que quer dizer: o que os pobres têm em sua casa, eles também terão que usar. As condições ficarão iguais. Todos estão cercados. O comodismo deles já não tem mais a segurança de suas casas. Acabou-se. Muitos já estão se fingindo de pobres, com medo de perderem a sua vida. É por isso que a gordura que eles têm só vem trazendo problemas. Este é o sentido quando digo: a banha que fritava o seu bolinho. Para eles não há mais lugar seguro para guardar os seus tesouros. Daqui por diante, dentro de sua família, um matará o outro para ficar com herança. A filosofia que eles criaram foi para sua própria ruína. Agora, o meu mundo
só vai depender de mim. Eu, Jesus, vosso Salvador, breve farei tudo o que disse no Sermão da Montanha. Obrigado, meus filhos. Não há mais do que ter medo. Confie em mim, Jesus. Essa mensagem de 96, estava pensando aqui, é quase 25 anos, né? 24, 96, o mês 3, então quase 25 anos, né? Estava pensando aqui, 25 anos atrás, quando o Pai recebeu essas mensagens, quando foi lida para nós e espalhada essa mensagem para as pessoas, mas isso vai longe, né? Isso não é para o nosso tempo agora, porque naquela época, 25 anos atrás, as igrejas estavam, bem dizer, quase normais, né? A gente ia nela, os padres davam comunhão na boca, tinha um pouco de respeito ainda, não era tanta bagunça como tem hoje. Então as pessoas achavam que isso ia longe, não ia acontecer. Então, bem dizer, a maioria o que fala aqui nessas mensagens, nós estamos vivendo hoje, né? Rio e São Paulo, como outras cidades grandes de outros países, viverão num verdadeiro inferno. O que estão vivendo hoje esses estados, né? Esses países? Porque para os pequenos não sofre, mas não é tanto como para os grandes, que ganhavam fortunas por dia nos seus apartamentos, nos seus restaurantes e tantas outras coisas, que entravam dinheiro todo dia, e agora quando eles veem assim que estão perdendo, que não estão ganhando aquele valor por dia, estão apavorados. Os que pensam que estão seguros começarão a ter medo. Tenho conhecimento com um amigo que a gente fez lá em São Paulo, até tive agora domingo, que passou. Fiquei segunda-feira lá e voltei terça-feira. A gente conversando com esse rapaz, amigo, conhecido, ele contando a situação dele, que ele é um empresário, ele é dono de um restaurante e outras coisas tanto lá. Apavorado porque o que ele ganhava por dia, hoje não ganha nem 1% daquilo que ele ganhava. Então a gente fica pensando, né? A gente vai lá, bem dizer, quase sem nada, e a gente confortar uma pessoa que tinha tudo, que tem ainda, mas essas pessoas estão inseguras, elas não sabem se vão ainda ficar ser dono daquilo tudo que ele possui. Porque pela máfia, porque pela conversa que a gente ouve em tantos lugares, isso, até na mensagem diz, um só ficará dono de tudo. E as pessoas poderão ter aquele cargo, poderão se sentir no lugar deles, mas dando todo, como é que se diz, eles têm que responder por tudo o que entra e o que sai. Então, bem dizer, não é da pessoa. Ela fica só ali, bem dizer, cuidando, né? Cuidando para o outro, que que vai ficar dono de tudo. Como diz aqui a mensagem, haverá um só que liderará toda a terra. O comunismo vai querer tomar conta de tudo, e é o que está acontecendo. Um país grande no mundo surge com essa primeira, né? Primeiro fato aí que hoje nós estamos vivendo, vindo com essa ideia, pode até existir essa doença,
mas muitas coisas que estão acontecendo é conversa. É só para meter medo nas pessoas, fazer o que eles querem. Fazer das pessoas, fazer que se... Vamos ver se o povo reage ou não reage. Vamos ver a atitude desse povo. E eles estão fazendo, e o povo fazendo toda a vontade deles, obedecendo, caindo na lábia desses que se acham inteligentes, que não sabe eles, porque por detrás disso tudo tem um maior, acima de tudo, do universo todo, do céu e da terra, que no fim dessa história toda é Ele que vai tomar conta de tudo, Ele que vai tomar o que é dele mesmo, que o homem pensa que é dele, né? Então as pessoas ficam com medo porque não tem mais fé, que não acreditam mais que um dia Jesus vai voltar para nos salvar. Perderam a fé. Foram, como diz aqui, a filosofia que eles criaram foi para a sua própria ruína. Falando para os seus filhos fazer a sua faculdade, tem que ser alguém na vida, tem que ter estudo, tem que ter os bens. Quanto mais adquirir, mais é uma pessoa bem na vida, só pensando nas coisas materiais. E as coisas de Deus foram deixando de lado, foram rejeitando. E agora, e cada vez ficar pior, as pessoas vão querer encontrar uma solução, vão querer encontrar um caminho e não acham mais. Porque do caminho verdadeiro, que era uma só igreja, não aceitando o que a Bíblia diz, os mandamentos de Deus, isso eu não aceito. Quem manda na minha vida sou eu. Não deu certo no meu casamento, eu vou procurar outro. E a outra igreja aceita. E ali acha, não, agora eu estou no caminho certo. E Jesus fala lá na Bíblia, aquele que procurar se salvar vai se perder. Aí está aí agora, nós estamos vendo com nossos próprios olhos. As pessoas querem procurar a verdade. Existe a verdade. Como a gente pode ter certeza e a gente bate nesse assunto e fala sobre a palavra viva de Deus, porque aqui está a verdade. Mas só que eles não acreditam mais. Que foram tantas pessoas enganadas por tantas religiões, que as pessoas hoje, por onde a gente vai, por onde a gente fala, o que a gente aprendeu, o que a gente conviveu com o profeta, através dessas mensagens, tudo Deus nos alertando, a gente tenta mostrar para as pessoas, mas as pessoas ficam já com o pé atrás. Acho que é mais um para enganar. Eu sei, a gente fala, é difícil, com o mundo hoje como está, que as pessoas só fazem enganar um ou outro, só querem saber do que o outro tem, para pedir, para roubar, para enganar. E tantos que já foram enganados, as pessoas ficam pensando, é mais um para enganar. Então o diabo fez isso. Ele fez essa sujeira, ele fez essa tramóia toda, fez que surgisse várias religiões, e as pessoas caindo nessas religiões, dizendo e achando que era o certo, e para chegar a esse ponto, para chegar no final, das pessoas depois quererem mais procurar a verdade, e não saber mais, e não confiar em mais ninguém. Então é isso que está acontecendo, e Jesus fala em outras mensagens, que cada vez vai ficar pior. Eu não entendo como lá, que a gente esteve visitando lá em Minas Gerais, eu acho, acima do Rio de Janeiro, aquele mosteiro lá, né? É um mosteiro que a gente teve lá, são pessoas, sacerdotes, e existe hoje até bispo lá, foram expulsos da igreja católica por manter uma tradição. Mas a gente conversando, eu e o Alex, conversando com o bispo lá, o responsável do mosteiro, por ele acha que lá no Vaticano ainda vai existir, tem que surgir um melhor. A igreja tem que continuar. Então eu não entendo uma pessoa assim, tanto estudo, tão inteligente,
Então, para essas pessoas, como o profeta dizia, então nunca vai existir um fim. De tudo que está existindo no mundo, a desobediência com Deus, a desordem na casa dele, a fé cada vez diminuindo mais, as pessoas pelo dinheiro matam um outro, como diz aqui, né, que Jesus fala nesse pedacinho aqui, que as pessoas vão passar a matar a sua própria família por herança. Tudo que estava escrito na Bíblia está se cumprindo. Então, será que isso aí, na Bíblia diz lá que ia acontecer isso tudo, depois ia voltar a ficar melhor de novo? Então, a segunda vinda de Jesus não existe. Então, a Bíblia tem alguma coisa errada na Bíblia. Ou é a Bíblia que está errado, ou é essas pessoas que pensam desse jeito. Mas em quem a gente vai acreditar? Você que está assistindo o programa, você que está começando a ouvir este programa agora, muitas pessoas já tiveram aqui, a gente sempre fala nisso, viram a verdade, a gente só quer transmitir a verdade, não fala nada em dinheiro, que o profeta sempre, através de Deus, foi falado nisso. Meu filho, não vise lucro. Aqui na igreja não tem dízimo, aqui na igreja não cobra casamento, não cobra batizado, não cobra nada. E as pessoas acham assim, não, eu ouvi lá a história deles, mas eu vou perguntar para um sacerdote, ou eu vou perguntar para o meu bispo. Aí eles falam totalmente ao contrário, as pessoas vão e confiam nele, porque é um padre, porque é um bispo. Se eles estão negando você de dobrar o joelho, se eles estão aceitando tirar o sacrário do centro da igreja, estão deixando as pessoas entrar mal vestidas, como aquele que está lá sendo líder da igreja, se unindo com esses comunistas, os países que são contra Deus estão se unindo, aí vocês acreditam nesses aí. Que só visa o lucro, só visa, e não importa do jeito que você entra dentro da igreja, o importa que você esteja lá ajudando a igreja. A igreja estando cheia e dando o que eles querem, o dízimo, aí eles estão contentes. Agora, nós, o profeta, a família e tantos outros que acompanham a palavra viva de Deus, que querem andar bem vestido, querem conservar a tradição, esses estão sendo expulsos. E aí a igreja é verdadeira. Vocês acham que não, os padres estão falando a verdade. Eu vou confiar no padre. E os sacerdotes que levaram Jesus a ser crucificado, tanto aquelas pessoas, a maioria foram atrás da conversa dos sacerdotes daquela época. Será que tiveram salvação? Todos eles gritando que crucifique, mate Jesus. E assim estão fazendo hoje. Jesus não está aqui pessoalmente. Mas se você, sendo católico, se você acredita que na Santa Hóstia, sempre nós aprendemos, através dos nossos pais, dos sacerdotes, que a Santa Hóstia é o corpo vivo de Deus. E eles estão colocando do lado, do canto, não estão proibindo de dobrar o joelho. Estão dando a Santa Hóstia de qualquer jeito. E eles estão certos. Jesus fala, né? Há 2000 anos atrás. Um cego não pode guiar outro, que os dois cairão no buraco. Esse fato que está acontecendo agora. As pessoas, muitas delas, são inocentes, né? Pessoas de idades. Pessoas que a gente sempre comenta, né? A pessoa de uma certa idade, ela fica como uma criança, vira como criança, que a gente fala uma coisinha, a criança já vai e aceita e acredita naquilo. Mas ela é inocente. Deus vê isso aí. Agora que Jesus fala lá, a quem eu muito confiei, eu vou exigir. Que os padres, os bispos, teriam que ter esse compromisso de explicar para as pessoas. Mas como eles se venderam, como eles estão sendo igual Judas, pelo dinheiro estão traindo Jesus e não querem falar mais a verdade, estão preferindo o luxo, a vaidade, o poder, e está na mídia, aí eles preferem enganar Jesus, porque Jesus não está aqui para me cobrar, e achando que Jesus não vai voltar, e achando que depois da morte eu tenho que aproveitar minha vida aqui.
na outra não existe mais. E se engano, né? Ou penso assim que lá no fim da minha vida eu vou pedir perdão a Deus, ou quando Jesus voltar, eu me ajoelho e peço perdão a Deus, como fez lá o ladrão. Na última hora eu peço perdão e Jesus vai me perdoar. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso até um momento, como fala nas mensagens na Bíblia. Quando haver o sinal no céu, acabou-se. Não tem mais volta, não tem mais perdão. Então, senão seria muito fácil. Eu vou aproveitar minha vida, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou enganar minha esposa, eu vou enganar os meus filhos, eu vou enganar todo mundo, eu vou passar a perna no um, no outro, eu quero saber de ficar rico na minha vida e aproveitar a vida. Depois, na última hora, eu peço perdão a Deus. Mas a gente sabe que não é desse jeito. A todas as pessoas santas que estão hoje no céu, se fizeram santo aqui na terra, foram sinceras com Deus, foram pessoas honestas, sempre obedientes a Deus, com as suas vestes, com tudo o que a igreja antiga, a igreja católica conservadora, como hoje a nossa, fazia, que hoje não fazem mais. Por isso que se tornaram santos. Não se faz santo depois que eu vou ver Jesus, aí eu vou pedir perdão, aí agora eu vou para o céu. Era muito fácil, né? Se fosse assim. Não existiria, eu acho que, inferno. Porque todos, né? O próprio rico, quando ele viu, o rico e o Lázaro, quando viu que estava lá naquela penumbra, né? Naquela secura, naquela tristeza, ele se arrependeu, ele pediu perdão ali, mas não tinha mais como. Jesus falou, quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Então, na última hora, não tem mais como voltar atrás e pedir perdão ou se arrepender. É o inferno ou é o céu? Então, aí o rico, né, foi lá e Jesus, então, mande avisar meus irmãos para não cair nesse suplício, para não cair nesse lugar que eu estou, de secura, do inferno. Né? Aí Jesus falou, né? Tem os profetas, sempre existiu os profetas. Então, como hoje, no final dos nossos tempos, né, os finais do tempo, que está na Bíblia também, nós estamos vendo tudo aí que está acontecendo, ele mandou o profeta, o último profeta, Papa Pedro II, e você não acredita, você não aceita, se ele não pediu nada para você. Esses 45 anos dele de evangelização, ele enganou um de vocês? Ele pediu tudo que você tinha e deixou você na mão? Não. Ele sempre ainda, quando as pessoas humildes, simples, vinham dar para ele um dinheirinho, alguma coisa, você está precisando mais do que eu, fique para você. Eu, graças a Deus, eu tenho para minha família, para mim comer, eu tenho. E ele foi embora, Deus chamou ele com essa única casa aqui. Ainda você vê aqui que é uma casa, ainda a maioria é de madeira. Aonde ficou aqui o exemplo dele mal, que você diz? Que ele só quis o luxo e não ensinou a verdade. Então, fico pensando bem nisso tudo. Preste bem atenção. Não vão, como diz a mensagem, não vão na conversa disso, na mídia, para meter medo em vocês. Tenham fé que a gente, com Deus, a gente não precisa ter medo. Ele está sempre do nosso lado para nos defender.